Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luosi e hoje nós vamos dar sequência aos nossos personagens de Jornada nas Estrelas. Hoje nós vamos conversar sobre James Tiberius Kirk, isso mesmo, o capitão, né, da USS Enterprise, tomado por muitos trekkers, né, como seu personagem favorito, né? Embora a gente tenha vários personagens, né, que são favoritos para muita gente, né, mas vamos falar um pouquinho do Kirk hoje, lembrando que aqui a gente só dá umas pinceladas gerais, né, que a internet está coalhada de informações sobre o Capitão Kirk, né, principalmente no Memory Alpha, né, que é o lugar por excelência onde você pode buscar informações sobre Jornada nas Estrelas, tá? O James Tiberius Kirk, ele nasceu no dia 22 de março de 2233 em Riverside, Iowa. Tá? Só que ele passou um tempo na colônia de Tarsus IV, onde ele sobreviveu a um massacre, né, de 4.000 pessoas, né, que foi feita por Kodos, o Executor. Né? Quando ele entra na academia da Frota Estelar, né, ele fica destacado por conseguir, né, vencer o teste do Kobayashi Maru, né, que é aquele teste que coloca o capitão numa situação impossível de ser resolvida, né, onde ele vai perder a nave vai explodir, toda a tripulação vai morrer, e a questão do teste é justamente ver como é que um capitão, né, se comporta de uma forma nessa situação sem saída, né, se ele consegue manter a cabeça fria suficiente até o fim. Mas o Kirk, ele fez uma mutretinha lá e ele conseguiu vencer o teste. Com isso, né, ele acaba indo, né, para USS Republic como alferes, né? Ele tem uma experiência numa nave estelar antes de deixar de ser estudante da academia. E ele volta, né, para a academia, né, como tenente júnior, né, e como instrutor de alunos, né, por causa disso. Quando ele se forma, ele vai para a USS Farragut. E na USS Farragut ele vai fazer as suas primeiras missões, né, como pesquisa planetária, e vai ser o lugar onde ele vai quase morrer também, que a USS Farragut também vai sofrer um ataque que vai morrer muita gente. Né? Ele vai ser o primeiro capitão mais jovem, né? Ele vai ser o capitão mais jovem a assumir o comando de uma nave estelar, né? A USS Enterprise, né? E lá ele vai fazer amizade, como todos nós sabemos, né? Com o Dr. Leonard McCoy, né? E com o Spock, né, com o primeiro oficial Spock, né, e essa tríade, né, vai ser a tônica da série clássica, como a gente viu em vários episódios. Né. A gente pode falar vários desses episódios aí que foram, alguns desses episódios que foram marcantes, né, para a formação do personagem de James Tiberius Kirk. Por exemplo, a gente sabe que em Cidade à Beira da Eternidade, né, ele teve um grande trauma emocional, né, porque ele precisou deixar a Edith Keller morrer, né, porque se ela sobrevivesse, ela faria um movimento pacifista que atrasaria a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, e isso daria tempo, né, aos nazistas a desenvolverem a bomba atômica. Né. Então, ele precisou deixar a Edith Keller morrer. Ele sabia que ela ia morrer atropelada, né, num acidente, né? Ele acabou precisando deixar ela morrer, mas era o grande amor da vida dele, né? A gente também tem, por exemplo, o episódio Semente do Espaço, onde ele finalmente encontra um inimigo à altura, que é o Khan, né? Que é um episódio também muito interessante ali, né? Que são dois caras muito inteligentes, muito estratégicos, né? Digladiando-se ali pelo controle da Enterprise, né? A gente pode falar disso, né? Se a gente falar um pouco dos longas, né? A gente se lembra que em Jornada nas Estrelas 2, na Ilha de Khan, né? Eles voltam a se debater, né? Eles voltam a se confrontar, né? E é interessante como o Khan, no momento, né, ele consegue provocar o Kirk, ele consegue afetar o psicológico do Kirk, né, a ponto dele dar aquele berro, né, que virou até uma zoação, né, entre os trekkers, isso, né, é interessante a gente ver isso, né. E a propósito desse filme também, a gente sabe, né, que é um filme onde o Kirk, tá com uma crise de identidade muito grande, que ele tá vendo a velhice chegando. E o Kirk sempre venceu na vida dele, né, todas as batalhas da vida dele. Ele é aquele mocinho que sempre conseguia ganhar no final. E nesse episódio ele vai ter que se deparar com a perda. Nesse episódio, né, ele falou, né, que sabotou o teste do Kobayashi Maru, né, que ele
não gostava de perder nunca, e nesse filme, né, ele vai acabar encarando o Khan, que é o seu grande inimigo, ele vai acabar perdendo o Spock, que é o seu melhor amigo, né? Então, essa sensação de perda do Spock, né, acaba fazendo com que o Kirk reveja seus conceitos, né? E ele acabe se rejuvenescendo. Ele estava achando que estava ficando velho, acabado, coisa e tal, né? E quando ele acaba perdendo seu principal amigo, né? Ele acaba vendo como a vida é preciosa, como a vida é curta mesmo, né? E isso faz ele se rejuvenescer no final. É um filme interessante por causa disso, né? Mas a gente também vai vendo o Capitão sofrendo outras perdas lá logo no terceiro filme, que é A Procura de Spock, né? Se o Spock volta a vida, né? Ele perde o Kirk, ele perde o filho dele, o David, né? E ele perde a Enterprise também. Enterprise que a gente sempre lembra, né? Que para ele o mais importante para ele era a tripulação dele e era a nave dele. Então ele é obrigado a explodir a Enterprise, né, por causa do ataque dos Klingons, e ele perde o filho dele, o David, pelos Klingons também. Isso faz com que ele desenvolva um ódio e um preconceito contra a espécie Klingon, né, que vai aparecer em cores vivas no filme 6, né, na Terra Desconhecida, onde ele vai, né, ter que lidar com esse preconceito dos Klingons para fazer o quê? Uma missão de paz, né? E nessa missão de paz ele acaba vendo o chanceler Gorkon sendo assassinado e o próprio chanceler Gorkon, antes de morrer, pedindo para que aquele estado de beligerância entre os Klingons e a Federação acabasse, né? Então ele vai ter que rever os seus conceitos novamente e acabar com esse preconceito que ele tinha contra os Klingons, né? Por um bem maior, né? Que seria a paz entre a Federação e os Klingons, né? Então a gente vai vendo, né? Como esse personagem ele vai sendo construído ao longo do tempo. Outras características que a gente pode falar do Kirk, né, é que ele sempre teve um rancinho muito autoritário, né? Ele é aquele tipo do cara que a gente... É aquele cara que é aquele amigo que a gente fala, né? Que é um cara legal pra caramba, mas vacila de vez em quando, entendeu? Então ele tinha meio que esse negócio. Então, por exemplo, na primeira temporada de Jornada nas Estrelas, né? Já tem... De TOS, né? Já tem um episódio onde ele dá um esporro, né? No Scott, né? Um esporro assim grosseiro no Scott, totalmente desnecessário, e o Scott olha para ele com uma cara assim, perplexa, né? Aí ele percebeu que foi autoritário demais. Não, desculpa, senhor Scott. Ele pediu desculpas na mesma hora, né? O senhor Scott, tá, tudo bem, legal, né? Coisa e tal, né? Mas esse autoritarismo do Kirk, ele é trabalhado ao longo da série, né? Até de uma forma, às vezes até engraçada, divertida, né? Como, por exemplo, naquele episódio Padrões de Força, onde existia um planeta onde um historiador viu que a melhor forma de acabar com uma guerra entre dois povos, né? Era implantar a filosofia e disciplina nazistas, né? E aí, para eles investigarem o que estava acontecendo, o Kirk teve que se disfarçar de oficial nazista. E quando ele se disfarça de oficial nazista, ele pergunta para o Spock: como é que eu tô? Aí o Spock: você tá muito bem, capitão, tá um nazista perfeito. E ele olha assim com aquela cara assim, né, perplexo. Então você faz umas brincadeiras, né, com esse autoritarismo do Kirk ao longo da série, né? É interessante a gente perceber também que esse personagem, né, às vezes ele é muito criticado, né? A gente tem que lembrar que ele é um personagem forjado ali na década de 60, mas muitas pessoas criticam o fato dele ser um cara muito pegador, né, de pegar muitas mulheres, né, de ser um macho alfa por excelência, dele, por exemplo, ser um cara, né, que viola demais a primeira diretriz também. Todas essas coisas, né, estão entre as críticas, né, que são feitas, né, ao Capitão James Tiberius Kirk. Como é que a gente pode pensar e discutir um pouco isso? Com relação às violações da primeira diretriz, né, realmente os episódios da série clássica você vê muitas violações da primeira diretriz feitas, né, por parte da tripulação da Enterprise e feitas por seu capitão, né? É interessante a gente perceber que nas séries posteriores, por exemplo, em TNG, quando tem aquele episódio chamado Unification, né, o Spock se refere à época dele, né, de primeiro oficial da Enterprise com Kirk, como um uso de diplomacia de cowboy, né? Como se houvesse uma espécie assim de meia-culpa dessas violações recorrentes da primeira diretriz, né? E tem um episódio de Voyager também, onde você vê a Capitã Janeway
e conversando com o Tuvok sobre a época, né, do Kirk e do Spock, né, de como, né, eles violavam continuamente a primeira diretriz naquela época, né, e a Janeway falava também, né, Tuvok, que os tempos eram outros, né, a Federação ainda estava se afirmando no quadrante alfa ainda, né, ela tinha que lidar com muitos problemas de ordem, vamos dizer assim, diplomática, de sérios, entendeu? Com muitos problemas de guerras entre civilizações, etc., né? E não era fácil você cumprir a primeira diretriz à risca, ao pé da letra o tempo todo, né? Naquela situação. Então você tinha essas justificativas aí. Mas houve episódios também que a questão da primeira diretriz também foi bem trabalhada, né? Na série clássica, né? A gente não pode também esquecer disso. Com relação ao fato do Kirk ser um machista, um pegador, um macho alfa, coisa e tal, né? A gente tem que lembrar, né, como eu já falei, né, que Jornada nas Estrelas é um produto cultural datado, né? A gente está na década de 60, a gente está vendo TOS sendo desenvolvida para falar do melhor dos mundos utópicos, né? Mas ainda é uma série da década de 60. Você vê as mulheres com penteados da década de 60, você vê mulheres mostrando demais as pernas, até porque o Gene Roddenberry gostava muito de mulher, ele botava essas características femininas exacerbadas na série clássica, né? E aí é aquele negócio, né? Por mais que você tente ser utópico, né, alguns vícios da época, da época em que a série está sendo feita, acabam, né, aparecendo, né, nos episódios ali que estão sendo feitos na década de 60, né? Isso é uma coisa que, se pra gente hoje, né, em 2020, né, às vezes incomoda um pouco, né, a gente também tem que entender, né, que a gente também não pode ser anacrônico a ponto de achar que tudo que eles vão produzir naquela época vai ser completamente asséptico, né, ao que está acontecendo, as mentalidades da época ali da década de 60, né. Então é uma coisa também que a gente pode falar. O que a gente pode falar mais? Com relação à morte dele em Generations, né? Muita gente reclama da morte do Kirk em Generations. A primeira morte que foi bolada para ele seria tomar um tiro nas costas, né? Depois, né, o pessoal achou que ficou demais, aí ele acabou morrendo naquela ponte, né? Uma coisa irônica, né? O capitão morreu na ponte, mas numa ponte né? Uma ponte toda enferrujada, toda esculhambada lá, né? Quer dizer, ficou um negócio meio esquisito, né? E muita gente criticou isso. O próprio Malcolm McDowell, né, que fez o vilão da história de Generations, né? Ele achou também que o Kirk deveria ter tido uma morte mais honrosa ali, uma morte mais espetacular, né? E o que acontece? Dizem que o próprio Malcolm McDowell sofreu ameaças de morte, né, depois da morte do personagem do Kirk, né? Esse é um negócio, como é que a gente fala? Bizarro, né? Agora, é interessante a gente perceber, né, que existe um livro, né, chamado O Retorno do Capitão Kirk, né, onde o William Shatner escreveu esse livro a 4 mãos, né, com outro autor, né, ele teve essa ajuda de um outro autor, que agora não me escapa o nome, tá, desculpa, tá, onde o Kirk, ele, depois de morto, ele volta, né, ele vive ali por um tempo, né, e aí ele interage com a tripulação da TNG, ele interage com a tripulação da Enterprise, né, e ainda tem um esquema ali que ele se envolve com os Borgs e ele consegue destruir a civilização Borg antes de morrer de novo, né? Ele renasce, né? Ele ressuscita ali, né? Ele é um experimento ali, se não me engano, até dos próprios Borgs, né? E depois ele acaba, né, morrendo de novo. Ele ressuscita com prazo de validade ali, né? E quando ele ressuscita, ele já ressuscita conseguindo, né, ser o herói que destruiu, inclusive, né, os Borgs, né? Nesse livro aí, né, que a gente pode encontrar por aí. Esse livro, O Retorno do Capitão Kirk, tem até alguns grupos de WhatsApp, né, de Star Trek, né? E você pode encontrar isso em PDF, né, pela internet por aí, você pode baixar e ler, tá? Só para vocês entenderem. O que a gente pode falar mais um pouquinho também? A gente pode falar também, né, do Abrams-Verse, né, desse Kirk do Abrams-Verse, né, interpretado pelo Chris Pine, né, que foi criado e desenvolvido ali pelo Kurtzman, né? Como é uma realidade alternativa, né, eles mexeram em várias coisas da essência do Kirk, né? O Kirk, por exemplo, na Academia da Frota Estelar, mesmo ele tendo sabotado aquele teste lá do Kobayashi Maru, né? Ele sempre foi um aluno muito dedicado e muito aplicado, a gente tem que falar isso. Ele era o cara mais certinho, ele era um sujeito bem
certinho, né, para os padrões, né? Ele vai ser aquele capitão mais porra louca que viola a primeira diretriz, que às vezes não está em acordo com as determinações da Frota Estelar, né? Só a gente lembrar que ele roubou a Enterprise, né, em Jornada nas Estrelas 3, à procura de Spock, né? Ele na academia da Frota Estelar ele é um cara certinho. Já o Kirk do Chris Pine não é, por causa dessa realidade alternativa, né? O Kirk do Chris Pine é um garoto mais revoltado, né? Porque ele perdeu o pai, né? Ele perdeu o pai no início do filme, né? E ele era um garoto mais revoltado. Ele era um cara, né? Como se acho que o próprio Chris Pine falava isso. Ele era um cara de 25 anos com mentalidade de 15. Então ele era um arruaceiro, né? Que vai ser, né? Arregimentado pelo próprio Capitão Pike, né? Para ir para a Frota Estelar, né? E aí a gente vai ver, né? Esse Kirk mais audacioso aí desde o início, né, desde os dias dele de Academia da Frota Estelar, audacioso ao ponto dele se desentender com Spock, né, que é uma coisa também estranha à cabeça dos trekkers mais tradicionais, né. O Chris Pine, ele falava, inclusive, que ele queria pegar alguns elementos do personagem do Kirk, mas ele não queria pegar a interpretação do Shatner. Ele queria fazer um Kirk mais ao estilo de um Harrison Ford, que fazia um Indiana Jones, que fazia um Han Solo, um negócio um pouco mais aventureiro. Quer dizer, você vê que essa coisa toda do Abrams-verse, né, da Kelvin Timeline, né, vai contra, né, algumas coisas que a gente via nessa Jornada nas Estrelas mais tradicionais. Então é isso, gente. É só pra gente uma pincelada rápida, tá? Já tá com 16 minutos de vídeo aí, né? Mas já uma pincelada rápida só pra gente poder falar um pouquinho do Kirk, tá? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? E a gente, numa outra oportunidade, traz mais um personagem de Jornada nas Estrelas aí pra conversar, tá? Um abração, fui e até a próxima.